ainda antes de lermos o texto bíblico, e dado que nós nos propomos hoje a dar início a uma série de estudos no livro de Joel, no profeta Joel, e hoje nós vamos fazer uma introdução ao assunto. Eu não sei se vocês já leram o livro de Joel, o profeta Joel. Se leram, quero dizer, recentemente, agora esta semana, para nós darmos início ao estudo, mas se você não leu, leia, porque nós hoje vamos fazer uma pequena introdução baseada em Atos. E eu gostaria de chamar a vossa atenção para aquilo que vai ser o programa, daquilo que nós vamos fazer aqui. Eu gostaria que você pegasse o seu calendáriozinho, ou você pudesse seguir aqui. Sabe que eu leio tudo, não é? Não está bonito. Então a intenção é nós, ao longo de todas estas semanas que estão aqui, você já recebeu, né? Já tem a sua Bíblia, nós vamos estudar o livro de Joel, mas vamos começar com, hoje, uma introdução no livro de Atos, que nos vai abrir o entendimento para que é que aquilo que Joel estava a falar segundo a mensagem do dia de Pentecostes de Pedro, no livro de Atos. Para a semana, ou na próxima mensagem, nós iremos estudar, se Deus nos permitir assim, o capítulo 1, versículo 1 ao 12, em que o profeta faz ao povo, e falando com o povo, faz uma chamada à realidade. Após, há uma volta para Deus, um convite de voltar para Deus, de ir para Deus. O capítulo 2 começa com um alerta para o dia do Senhor que está por vir. Nós temos um interesse em escatologia, e às vezes acrescentamos coisas da escatologia e inventamos até coisas e afirmamos coisas que não estão escritas. E há muita divergência em qual é a ordem dos acontecimentos. Não é sobre isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar a urgência e a necessidade de nós sabermos que o dia do Senhor vem. Que é esse o assunto de Joel. Às vezes nós ficamos a tentar explicar a ordem dos acontecimentos. Vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. E sempre o alerta, irmãos, e volto a dizer mais uma vez, é baseado nisso que o povo de Israel ainda está à espera do Messias. Interpretações erradas das profecias deram a uma nação inteira, o povo de Deus, esperar a vinda do Messias e continuar à espera da vinda do Messias. Não é uma nação completa, mas quase uma nação inteira, geração após geração. Jesus veio há 2000 anos, eles continuam à espera da vinda do Messias. Que o Senhor não nos ache incorrendo nesses erros e nós possamos perceber que o despertamento aqui do livro de Joel é para o dia do Senhor que virá. E isso é certo. A resposta que Deus espera é esse alerta. A resposta que Deus dará à resposta que o povo dá. Amém? Pois o alerta vem de Deus. Enquanto o dia do Senhor não chega, o que é que deve acontecer? É o que nós iremos estudar a seguir. Depois o final, o capítulo 3, o último capítulo, o dia do Senhor, juízo para o ímpio, o dia do Senhor, consolação para o salvo. Nós vamos estudar isso também. Então você tem aí delineado a ideia daquilo que nós iremos fazer aqui, que sujeita a alterações à medida que nós formos avançando. Não quer dizer que vai ser exatamente neste turno de semana, nós podemos alterar ainda. Mas a intenção é esta, e eu queria que você guardasse isso na sua Bíblia. Você já recebeu, né? Se alguém não tem, está ali no fundo, para que você possa pôr na sua Bíblia e saber do que é o assunto da semana. Leia o texto bíblico, leia o completo do livro de Joel e leia a semana para você vir preparado para aquilo que nós estamos fazendo aqui, para que Deus fale às nossas vidas e corações. Amém? Começando hoje, e agora sim vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler Atos 2, 14 a 21. Atos 2, 14 a 21, está ali na projeção. E diz assim a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, e os vossos velhos terão visões. Ao contrário, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oremos, Deus. Te pedimos que sejas misericordioso para connosco e nos fales nesta noite. A Ti adoramos, Pai, e a Ti bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Eu gostaria que você visse a sua Bíblia em Joel 2, 28 a 32, e nós pudéssemos analisar exatamente o que nós acabamos de ler. O que nós exatamente acabamos de ler. Abra a sua Bíblia, por favor, Joel 2, 28 a 32. Um texto a que Pedro, no dia de Pentecostes, quando se levanta, e em defesa daqueles que estavam ali, os servos do Senhor, tinham sido acusados de estarem alcoolizados porque estavam a falar em línguas, aquilo que Pedro se levantou e disse. E queria que você comparasse o texto com o que está no projetor comigo. Eu vou ler o texto pausadamente. Joel 2, 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Curioso que Pedro disse, que foi dito pelo profeta Joel nos últimos dias. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Muito idêntico ao texto que Pedro falou no dia de Pentecostes. Ele se referiu claramente a este texto. A maior parte do texto é igual. Há uma diferença entre os últimos dias e o depois. E também no texto de Atos, Pedro disse: e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre os meus servos e as minhas servas, aqueles dias, e profetizarão. Você vê que, se você está a usar a Almeida Revista Corrigida, claro, depende da tradução que você está a usar. Você vê que não diz exatamente assim, mas diz que o Espírito será derramado e os servos e as servas sobre aquele dia. E também Pedro termina com aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Joel tinha dito, além disso, que no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Algumas pessoas interpretam este texto como o derramamento do Espírito aconteceria sobre toda a carne, e que toda a carne aqui seria toda a gente, em todo lugar, todo o mundo. Não, não é o sentido do texto, porque claramente Joel termina com aqueles que o Senhor chamar. A gente pode não gostar da eleição, mas ela é bíblica e ela está claramente aqui. Aqueles que o Senhor chamar, sobre esses iria ser derramado o Espírito. Sobre todos iria ser derramado o Espírito. Sobre todos os salvos, todos que o Senhor chamasse. Todos. A interpretação pentecostal deste texto é que todo aquele que é salvo tem que falar em línguas. Também não é o que o texto diz. Diz que terá o Espírito. Claramente. Tá? Embora nós queremos os dons para os nossos dias, somos pentecostais, carismáticos, nós não entendemos que o texto de maneira nenhuma diz isso, porque o texto não diz que todos irão falar em línguas. Right? E Paulo é bem específico que nem todos falam em línguas. Então o assunto aqui que Pedro está a defender não é explicar como é que seria o dom do Espírito, mas sim o facto de que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e ele se refere à profecia de Joel. Então o livro de Joel torna-se, os 3 capítulos do livro de Joel, apenas 3 capítulos, tornam-se extremamente importantes para nós entendermos o que é que aconteceu no dia de Pentecostes e o que é que aconteceu com a Igreja, o estabelecimento do reino de Deus entre os homens após Jesus ter subido ao céu. O início da Igreja, muitos caracterizam de muitas maneiras. Uns caracterizam que foi quando Jesus subiu, os outros caracterizam que foi quando João Batista pregou, os outros caracterizam que foi quando Jesus morreu. Na verdade, o início da Igreja, como a conhecemos hoje, no sentido de grupo de fiéis, cheios do Espírito Santo, ela acontece no dia de Pentecostes.
Embora você possa dizer, não, eu reporto mais atrás, eu entendo que foi quando Jesus subiu, eu entendo que foi lá no cenáculo, eu entendo, alguns defendem que foi no cenáculo, na última ceia. Eu não tenho problema nenhum com nenhuma dessas interpretações, porque realmente a Bíblia não é clara exatamente quando é que a igreja começa, embora ela começou até muito antes, que ela começa desde o Antigo Testamento, que ela sempre existiu, a Igreja de Cristo. Mas quando eles eram salvos, querendo em algo maior. Mas quando nós entendemos a igreja como uma estrutura, como nós temos hoje aqui, nós entendemos que seria no livro de Atos, e começa com um derramamento do Espírito sobre toda a carne, todos os salvos. Então tudo aquele que é salvo e faz parte da igreja, ele tem o Espírito Santo de Deus. E é bom, irmão, que você entenda isto, porque não existirá temor nos servos de Deus. Nós não teremos, não desenvolveremos um temor, um temor de Deus que nos faça fugir do pecado. Se nós não entendermos que o Espírito Santo verdadeiramente habita em nós, nós iremos dar asas à nossa carne e fazer o que a nossa carne nos apetece, se nós não tivermos um temor sério de que o Espírito Santo habita em nós. O salvo precisa ter consciência disto. O Espírito Santo vem morar em si, porque ele veio morar na igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Quando é que o Espírito Santo começou a morar em si? Talvez nem você sabe. Tá? Talvez nem você sabe. Ainda que você tenha um momento na sua vida que você levantou a mão, fez uma oração e que marcou para si, no seu entendimento, no momento da sua salvação, você sabe que a obra regeneradora do Espírito Santo, para que você fizesse essa oração, para que você clamasse, ela começou antes. Então, na verdade, ninguém consegue saber exatamente qual é o momento que o Espírito Santo entrou em si e o regenerou. Amém? Ainda que a gente tenha um momento que a gente se lembre. Tá? Fiz-me entender? Mas a gente não sabe exatamente. Quando é que Deus começou a trabalhar? Ele começou a mudar. E ele primeiro, ele nos regenera, e depois é que a nossa resposta é para ele. Amém, amados? Tá? Tudo a vida primeiro. Primeiro passo, não é? Às vezes temos dificuldade em entender isto, mas para que nós possamos entender que a salvação é um ato soberano de Deus, exclusivo de Deus, nós temos que entender que Ele veio regenerar, nos deu vida, então o Espírito Santo veio habitar em nós, ainda antes que nós tivéssemos consciência de perceber que éramos pecadores e antes de que houvesse arrependimento, porque o arrependimento é uma ação do Espírito Santo. Amém? Está todo mundo? Ok? So far, so good? Ok. Gostaria que você olhasse para o texto e visse, então, como eu disse há pouco, já referi no domingo, que depois, segundo Joel, nos últimos dias, segundo Pedro. O contexto profético está no versículo, já lemos, Joel 2, 28 e 2, 28, e o texto que nós referimos aqui, versículo 14 a 17 de Atos. Olhe para mim, olhe comigo com o versículo 14 a 17 de Atos. Atos 2, 14 a 17. Atos 2, 14 a 17 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos instrutórios, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel nos últimos dias. Surgiu uma situação em Jerusalém que nunca tinha surgido antes na história. Os discípulos estavam juntos, reunidos, e foram vistas línguas como que de fogo, e eles falavam línguas que eles não conheciam, o povo ouvia na sua própria língua, e ouviu-se um som forte. Um som, se você olhar atrás, e viram-se línguas, e de repente veio do céu, versículo 2, do mesmo capítulo, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, não de fogo, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, também foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 3 coisas acontecem, sobrenaturais, possíveis de serem percebidas pelo ser humano, e essas foram um som como de um vento impetuoso, línguas repartidas como que de fogo, nem era um vento, nem era fogo, como que. E terceiro,
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E a ação do Espírito Santo, este baixado do Espírito Santo sobre a igreja, nunca mais foi repetido na história da igreja. E é bom percebermos isso, irmãos. Não voltou a acontecer nunca. Nem no livro de Atos. Sempre que no livro de Atos fala que falar em línguas, não fala que houve um som, como de um vento impetuoso, e não fala nunca mais em línguas como que de fogo. Não voltou a acontecer. É um momento único da igreja onde o Espírito Santo vem habitar sobre a igreja e ficou na igreja, nunca mais saiu da igreja, e todos aqueles que se agregam à igreja, eles têm o Espírito Santo. Por isso é que a salvação não é só individual, ela é coletiva também. Deus nos salvou individualmente para nos colocar numa coletividade em que Ele salvou o grupo dos fiéis que estamos aqui. Nunca mais se viu, se falou com línguas como que de fogo, e nunca mais se ouviu um som, mas falar em outras línguas sim. Amém? Porque o Espírito Santo desceu uma vez só sobre a igreja. Por isso é que nós não gostamos de usar o termo eu fui batizado no Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo no dia que você creu. O Espírito Santo habita em si. Ponto. Se você fala em línguas, se você tem uma experiência com Deus mais profunda, se você foi avivado, se você foi fortalecido, não chame isso de batismo no Espírito Santo, porque batizado no Espírito Santo fomos todos em Cristo quando aceitamos pela fé. Ele nos fez crer, o Espírito Santo habitar em nós. E isso começou no dia de Pentecostes e ficou na igreja. Tudo isto para dizer o quê? A importância disto, que parece uma coisa, não, é só uma questão de terminologia, não tem mal nenhum, vem e nos ajuda a explicar o que Pedro se refere com a palavra depois e que Joel se refere com a palavra últimos dias. E eu sei que há divergências naquilo que eu vou dizer. Se você não concordar no final do culto, podemos conversar sobre isso. Se você não concorda, a gente pode conversar sobre isto. Eu estou disposto a ouvir e a mudar. Se você me provar unicamente que eu estou errado, ou você arranjar um autor que professa ao contrário, muitos que professam ao contrário, mas eu queria que você entendesse uma coisa. A Igreja de Cristo Jesus vive os últimos dias desde o dia da descida do Espírito Santo sobre a igreja, onde se ouviu o som e onde se viu as línguas como que de fogo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja e esse ato é aquele que Joel diz nos últimos dias, e esse ato nos últimos dias começa a acontecer com Pedro no dia de Pentecostes. Ele diz, e depois, agora, neste momento, depois disto ter acontecido, depois de Jesus ter subido ao céu, depois de Cristo ter padecido pelos nossos pecados, depois de Ele estar sentado à direita do Pai, depois começam os últimos dias, e aqui está a importância da palavra depois, e últimos dias significando o mesmo momento, mas aquilo que Joel está profetizando que iria acontecer, Pedro está vivendo agora, e nós vivemos hoje os últimos dias tal e qual Pedro começou. Você diz, então estamos a viver a primeira parte da grande tribulação, ou estamos a viver a segunda parte da grande tribulação, ou estamos num período, não sei onde, em que a grande tribulação não começou. Não vou discutir esse assunto aqui consigo, porque não é o propósito do texto de Joel. Não está para definir isso. Muita gente pega nisto para dizer que a igreja está a viver a primeira parte da grande tribulação. Nós estaríamos nos primeiros 3 anos e meio, e depois viria a segunda parte da grande tribulação, com a vinda do anticristo. Eu não estou minimamente interessado nisso neste momento, não que isso não seja importante. Eu estou interessado em apresentar aquilo que o livro de Joel apresenta e que nós vivemos hoje. Os últimos dias começaram, irmãos, e nós somos uma mesma geração que a igreja, e não há 2 gerações de crentes, não há 2 momentos da história da igreja. É por isso que eu não consigo ser cessacionista. Amo os irmãos cessacionistas, tenho muito respeito por eles. Hoje estive a falar com vários irmãos cessacionistas. Eu não tenho dificuldade nem em ter um cessacionista aqui a pregar, como vocês já viram várias vezes, que é aquele que não crê dos bons para os nossos dias. Eu não tenho dificuldade, são nossos irmãos, longe de mim pensar que são heréticos ou qualquer outra coisa, mas eu não consigo enquadrar claramente aqui, se você inclina para o lado cessacionista, eu terei todo o prazer em que você me pague um café para conversar, porque você vai ter que me pagar muito café, porque você vai precisar de muito tempo para me convencer, o contrário, porque eu não consigo ver o texto. O texto é claramente uma geração de salvos, onde o poder de Deus baixou sobre a igreja e nunca mais saiu. E eu já vou mostrar porque é que eu digo que nunca mais saiu. Okay? Começando por 2 situações. Primeiro, porque começou. Onde?
Os últimos dias começaram onde? Quando Pedro disse depois. Nem todo mundo está comigo. Outra vez, não. Se você discorda, no final do culto eu falo consigo. Se você acha que eu estou a forçar o texto, por favor, aguenta aí, deixe-me ir até ao fim. No final, acredito, eu posso falar consigo sobre isso. Joel diz, os últimos dias, Pedro diz, depois, começa, naquele momento, o Espírito Santo baixa sobre a igreja, o fenómeno sobrenatural acontece, nunca mais se repete, mas o falar em línguas fica na igreja, continua na igreja, pelo tempo apostólico, que alguns dizem, foi só para provar que o Evangelho era para os gentios. Você encontra mais do que isso no livro de Atos. Mas também não vamos estudar o livro de Atos, vamos estudar o livro de Joel. O que é importante é que disse que derramaria do seu Espírito. Deus disse, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deixa-me ir aqui ao texto. E Pedro diz, e está a acontecer agora, sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão visões, os jovens sonharão sonhos. Coisas extraordinárias vão acontecer naquele grupo de fiéis que receberem o Espírito Santo. Eles serão cheios do Espírito Santo, eles serão fortalecidos e coisas extraordinárias irão acontecer. Velhos terão sonhos, jovens terão visões, os filhos e as filhas serão cheios do Espírito e profetizarão. Muita gente aqui entende que é adivinharão. Não é adivinharão. Profetizarão, falarão a palavra de Deus, proclamarão a palavra de Deus. Falarão o que Deus falar. Não tem nada de adivinhação aqui. Não? Deus pode revelar o futuro, pode falar, até pode. Mas que entenda claramente que a principal profecia é a palavra de Deus e o principal profeta é aquele que fala de Deus ao povo. Que é aquilo que neste momento eu estou a fazer e que você faz quando você fala de Deus ao vizinho ou você que tem uma conversa com um irmão da igreja sobre as coisas extraordinárias que Deus faz. Profecia. Você falar de Deus. Falar a palavra de Deus. E nesse contexto acontece que ele diz em Atos 2:20 e Joel 28:31 está exatamente ali, isto antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia será grande, glorioso e terrível. Aqui glorioso no sentido de terrível. Entenda claramente, Pedro diz o termo traduzido em Atos é glorioso. O termo que Joel usou, traduzido, entenda que tem tradução aqui, é terrível. Está para vir o dia do Senhor. Joel profetizou e Pedro disse, começa hoje e vai daqui até que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Onde esse grande e glorioso dia do Senhor ainda não chegou. Vivemos a mesma época que Pedro vivia, que Paulo vivia, que os apóstolos viveram, que os reformadores viveram e que nós estamos hoje. Deus nos deu o privilégio de vivermos na mesma época, na mesma geração dos apóstolos. Para o tempo divino, para a forma como Deus vê, nós estamos no mesmo tempo. Não há duas gerações de crentes. Não há duas gerações de salvos. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Um texto difícil de entender, tem gente a dar cada explicação, faz contas e soma números e não sei o quê. Meus amados irmãos, para mim, claramente, o texto, a geração é a geração da igreja, somos nós. Eu sei que há divergência ali por causa da destruição do templo e da maneira como se analisa, porque sempre que se fala em escatologia tem que haver divergência, não é? Porque um vê de uma maneira e outro vê da outra. E outro acha que é por causa, a partir da destruição do templo, porque Jesus estava a falar do templo ali e as pedras. Eu tive há dias uma conversa curiosa com um irmão nosso sobre o assunto e ele diverge de mim. Ele acha que Jesus estava-se a referir ali à geração, que aquela geração onde quando o templo foi destruído, alguns deles ainda estavam vivos. É muita matemática para mim. Jesus disse, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Para quem Jesus está a falar? Para os apóstolos. Quem eram eles? A igreja. Quem somos nós? A igreja, a geração é a mesma. Estas coisas não aconteceram ainda. Há coisas que ainda não aconteceram. Mas já vivemos no tempo delas acontecer, que é os últimos dias. Jesus pode vir a qualquer momento. O grande e glorioso dia do Senhor pode chegar agora. Porque estamos vivendo desde o tempo de Atos. Desde que Pedro se levantou no dia de Pentecostes e disse, agora! Este é o tempo. Parece que os 2000 anos que passaram entre eles e nós nos levou a ficar
fracos, moles, sem garra, sem entusiasmo, porque quando eles ouviram, é agora, chegou. Esse povo se levantou, enfrentou feras, enfrentou neve, enfrentou tudo o que fosse preciso, por causa que o dia grande e glorioso do Senhor estava por vir. Nós estamos 2000 anos mais perto e estamos tão fracos. A gente tem 2000 anos de história para explicar o que a igreja é e estamos tão moles. O livro de Joel nos convida a um arrependimento, a uma volta para Deus, e sinceramente, irmãos, é o meu desejo para a igreja aqui, é a minha oração, é que esta palavra venha nos trazer um despertamento, e este livro de Joel venha nos despertar do sono, e possamos olhar e dizer, se foi assim, se aí está profetizado, quanto mais hoje, e voltarmos para Deus, e clamarmos a Deus, e Deus opere no nosso meio. É isso que eu espero do livro de Joel. Não sei se você espera isso tudo em 3 capítulos. Deus pode operar num segundo, porque Ele faz o que Ele quer. Talvez a gente nem chegue ao fim dos 3 capítulos, e alguns de nós já vamos estar despertos para isso. Talvez a gente tenha que chegar ao fim dos 2 capítulos e ninguém está desperto. Deus quer operar na sua igreja, tal e qual operou no dia de Pentecostes, e escuta o que eu vou dizer, não estou a anular a graça, a dependência de Deus, mas Deus só não operará em nós se nós não quisermos. Você já pensou que Deus convoca o povo dele ao arrependimento? Todo o Antigo Testamento? Quem era o povo dele? O povo dele. Quem é o povo que é chamado a arrepender e a voltar para ele? O próprio povo de Deus. A gente está tão incomodado a voltar-se para o mundo e quer que o mundo se arrependa. E temos que o fazer, irmãos. Temos que pregar o Evangelho e convidar pessoas a arrependimento. Mas nós precisamos nos arrepender e voltarmos para Deus e sermos quebrantados e rasgados pela palavra do Senhor. Porque nós estamos demasiado adormecidos. Eu estava a ouvir hoje um testemunho no carro, estou a ouvir um livro e ouvir um livro, não é, irmãos? Queria tê-lo na mão e lê-lo, mas estou a ouvir um livro. Deus tenha misericórdia. E estou a ouvir um livro e o fulano conta um testemunho num dos capítulos que me envergonhou. O que a gente acha que é só no passado, é só nos reformadores, é só no segundo. A forma como ele dispôs a vida dele, a família dele em prol do Evangelho e o resultado que Deus operou. Que Deus nos ajude e nos conduza a um entendimento sublime e glorioso daquilo que é a chegada do grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor está por vir. Pedro disse, inicia hoje os últimos dias e vai até à vinda do grande e glorioso dia do Senhor. Eu não posso estar mais feliz. Deus te abençoe, Rogério. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, desde o dia que Pedro disse, depois, assim se cumpre a palavra de Joel, até chegar ao grande e glorioso dia do Senhor. Temos uma geração, um povo, uma nação, a nação santa, o sacerdócio real. Sabe quantas vezes as Escrituras aparecem referindo-se ao povo de Deus, à igreja, como uma geração só, desde Pedro até chegarmos ao grande e glorioso dia do Senhor? Quantas vezes isso aparece nas Escrituras? É impossível de contar, irmãos, porque todo o Novo Testamento aponta assim, como uma geração só, um povo só. Virão de todas as tribos e nações, de todos, a gloriosa entrada no céu de glória, na presença do Senhor, todas as tribos, todas as nações, todos os tempos virem, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós ficamos vivos, seremos arrebatados, e suscitaremos juntamente com o Senhor nos ares, todo o povo de todos os lugares, como um só povo de Deus, uma só geração de salvos. E Pedro diz, assim começa hoje, depois de quê? De toda a Escritura ser cumprida em Cristo e toda a lei ser cumprida em Cristo e os salvos terem sido justificados pela fé, se dá início a uma nova geração, daquela que estava por vir. A nova aliança se cumpre em Cristo. Cristo cumpre a nova aliança com a igreja e assim começam os últimos dias.
até chegar ao grande e glorioso dia do Senhor. Alguém tem dúvidas que estamos a viver esse tempo? Você pode esperar menos do que aquilo que aconteceu no primeiro século? Você pode esperar menos perseguição do que aquela que aconteceu no primeiro século? Você pode esperar menos do poder de Deus na sua vida do que aquilo que eles experimentaram no primeiro século? Você pode esperar alguma coisa diferente daquilo que aconteceu no primeiro século? Não. O mesmo poder de Deus para realizar milagres e fazer coisas extraordinárias é aquele que tem que operar em nós, porque Ele está em nós. Ele nunca mais saiu da igreja. Nunca mais se ouviu que num momento... Porque a ideia que nós temos hoje de avivamento é esta, irmãos. Deus trabalhou no primeiro século, Deus trabalhou em períodos da história, já uma explicação assim, né? Deus trabalhou lá nos profetas, trabalhou com Moisés antes, depois trabalhou com os profetas, depois agiu nos apóstolos, agiu com Jesus, claro, e depois nunca mais aconteceu, e de vez em quando houve os avivamentos na história, e de repente a gente vai à procura de tem um avivamento não sei onde, está acontecendo não sei o quê, como se fosse ações isoladas do Espírito Santo, que de vez em quando o Espírito Santo não tem que fazer e vem e faz um avivamentozinho aqui, ali e acolá. Irmãos, não. Não. Esqueça isso. O Espírito Santo chegou uma vez por todas sobre a igreja. A igreja, agora local, tem a força e a capacitação que desejar ter. Que desejar ter. Quando Jesus disse assim, quem beber de mim nunca... Quem leu o devocional esta manhã? Quem beber de mim nunca terá fome. Quem comer de mim nunca terá fome. E quem beber de mim nunca mais terá sede. E Jesus disse isto mais que uma vez. Nós temos fome e sede porque não vamos a Ele. Nós temos fome e sede porque não vamos a Ele. Nós não estamos cheios do poder do Espírito Santo porque nós não recorremos a Deus. O livro de Joel nos convida a voltarmos para Deus e a clamarmos a Deus, porque Ele já concedeu o Espírito Santo à igreja. Não precisa de, não fica à espera de ouvir um vento e um som e uma língua de fogo, porque não vai acontecer. Nunca mais aconteceu. Aqueles que se juntaram à igreja nunca mais ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa e nunca mais viram línguas como que de fogo. Sim, eles falaram em línguas. Sim, eles viram sinais, eles viram maravilhas, porque o Espírito Santo estava na igreja e aqueles que se juntavam à igreja, eles eram cheios do Espírito Santo e na força do Espírito Santo fizeram sinais e maravilhas e coisas extraordinárias aconteceram. É para acontecer connosco hoje. E eu creio numa igreja assim hoje. Eu creio numa igreja como sou no dia de Pentecostes e que perdura até ao grande e glorioso dia do Senhor, que será um dia grande e terrível. Ele será glorioso, e devemos ver isso no capítulo 3, no final. Ele será glorioso, ele será cheio de esplendor, ele será maravilhoso para os salvos, ele será terrível de condenação para os ímpios. Porque no grande e glorioso dia do Senhor, ninguém escapará. Então voltemos para Deus enquanto é tempo. Recorramos ao Senhor enquanto é dia de salvação. Eis alguns sinais dos últimos dias. Primeiro, um derramamento do Espírito. Se você crê que estes são os sinais dos últimos dias, são os últimos dias, e se você olha para o livro de Atos e você entende que o Espírito Santo agia nos salvos e coisas extraordinárias aconteciam, homens cheios do poder de Deus. Estava a ouvir esta semana sobre Policarpo, que logo no início, logo após os apóstolos, que numa idade muito avançada foi-lhe dito que ele negasse a Jesus. E na falta de feras, porque ele não negou, ele foi colocado a arder e preferiu não ser atado, porque Deus iria fazê-lo não sair da fogueira. E morreu pela causa do Evangelho com alegria e gozo e prazer em Deus. E o fogo não consumia Policarpo. E veio um fulano com um punhal e o matou. E acabou com ele. Mas não é uma história triste. Isto não é uma história triste. Isto não é uma história pesarosa. Isto é uma história de alguém que viveu intensamente para a glória de Deus até o último segundo da vida dele. E deu o último respirar para a glória e exaltação de Deus. Fez a vida dele útil.
fez a vida dele importante. Ele nem sabia que quase 2000 anos depois, 1900 e tal anos depois, nós estaríamos aqui a falar nisso esta noite. Nem ele tinha consciência disso. E você diz, e quem era publicado? Pois é, nem está nas Escrituras. Porque às vezes nós olhamos para os textos das Escrituras e achamos que é uma história completamente impossível, porque eram alguns que eram muito especiais e era por isso que isso acontecia. Mas estamos a falar de alguém depois. Lutero disse que ainda que cada telha deste telhado se vir um demónio, eu nunca vou renunciar àquilo que escrevi e disse. É esse o chamado de alguém que é cheio do Espírito Santo, que foi derramado do Espírito Santo. Ele não vacila da sua fé. Nada faz abalar um salvo. Porquê é que nós não somos assim? Porque a gente não busca. Porque a gente não se volta para Deus. Porque a gente não clama a Deus por misericórdia. Sinais dos últimos dias. Olhe comigo o texto. Vamos ver em Atos. Você vê que eu coloquei à frente Joel, Atos e Joel, Atos e Joel para ficar mais fácil. Mas voltemos ao 17 ainda. 17, D 18. Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia e profetizarão. Você vê isto acontecer em Atos dos Apóstolos, em todo o contexto bíblico. Chega num lugar, proclama o Evangelho, causa um rebuliço. Houve uma altura que disseram, tem Atos dos Apóstolos, que aqueles que tenham mutinado o mundo chegaram até aqui. Eles criaram um rebuliço onde chegavam. Não um rebuliço porque eles faziam coisa errada, mas porque pregavam a Deus que todos rejeitavam e falavam de Cristo Jesus. E fizeram uma obra tremenda. Cabalou. Chegou a Roma. Tal era a ação dos crentes do primeiro século, dos salvos do primeiro século, que incomodou o imperador. Não era um grupinho que não valia nada. Era algo extraordinário. Sinais. Versículos 19 a 20. 19 e 20. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Você já viu isto acontecer? Tem memória disto acontecer? Há algum relato que isto tenha acontecido? O que é que diz a seguir? Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Porquê é que isto não aconteceu ainda? Porque o grande e glorioso dia do Senhor não aconteceu ainda. Entre Cristo ter subido e o depois de Pedro, os últimos dias, até chegar o grande e glorioso dia do Senhor, estes sinais todos irão acontecer. Começou o derramamento do Espírito Santo, povo pregando o Evangelho, anunciando, vemos isso no primeiro século. Estas coisas estão para acontecer, estamos no tempo delas acontecer, pode acontecer a qualquer momento. Faz parte dos últimos dias. Os últimos dias que nós estamos a viver. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Mas agora eu queria que você notasse uma coisa. O ponto mais importante do texto vem agora. Aquilo que é mais fundamental que eu queria chamar a atenção vem agora. E todo aquele, versículo 21, olha comigo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que é avivamento? É a gente invocar o nome do Senhor e sendo salvo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Eu não acredito numa forma em que Deus não está a salvar. Em que Deus não está a operar. Avivamento não é um evento que acontece num momento qualquer e de repente há uma explosão. Sim, houve momentos avivalísticos durante a história. Nós sabemos de alguns. Aconteceu um nos Estados Unidos, muitos anos atrás. Nenhum de nós era vivo, nenhum de nós sabe. Mas acontece momentos avivalísticos aqui, ali e acolá, e há momentos em que realmente Deus usa um homem dele conforme ele deseja. Aconteceu com Jonathan Edwards, acontece com outros, e Deus faz coisas extraordinárias. Não confunda com isto que tem acontecido este século, de lado nenhum, não tem nada a ver. Muito movimento, muita confusão, nada, tem nada a ver. Em lado nenhum eu vejo isso acontecer hoje no mundo. Lado nenhum. Inventa-se história para provar, até se inventa que Jesus anda a pregar às pessoas e um montão de coisas, enquanto a igreja fica sem perceber o poder de Deus que Deus quer usar-nos a nós.
derramamento do Espírito começou no dia de Pentecostes. Coisas extraordinárias começaram a acontecer. Repare a excelência da pregação definida neste texto, em que os filhos e as filhas, os servos e as servas profetizarão. Falarão a palavra de Deus. Proclamarão o Evangelho. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe porque você está aqui hoje? Sabe porque o seu nome está escrito no livro da vida? Porque esta palavra foi cumprida durante 2000 anos e chegou a nós hoje. Porque durante 2000 anos o Espírito Santo de Deus nunca saiu da igreja, ele nunca saiu desta terra. Sempre houve um povo que proclamou a mensagem da salvação e foi assim que ela chegou assim hoje. Foi assim que ela chegou a nós hoje. Por isso que nós somos uma mesma geração, por isso é que nós somos o mesmo povo, por isso é que nunca houve duas gerações ou dois povos. O Espírito Santo desceu sobre a igreja para nunca mais sair e ele continuou até aos nossos dias. E ele está entre nós. E o Evangelho é pregado e anunciado. E almas continuam a ser salvas. E você diz, mas é tão pouco, pastor, salva tão pouca gente. O que é que você está a colaborar com isso? Quanto é que você está a pregar? Quantas vezes eu já disse que nós temos que estar cheios de unção do poder de Deus para falar e anunciar as Escrituras, mas fica, porquê? Porquê é que a pregação é tão diferente hoje? Porque vivemos sem, como se o Espírito Santo não existisse, mas ele existe, irmãos. E ele está entre nós, ele está na sua igreja. E o livro de Joel nos desperta para esse facto, em que você sai e proclama a palavra de Deus. E repare, nem todos vão gostar. É claro isso no primeiro século. Mas aqueles que Deus chamar, segundo Joel. Olhe comigo então novamente no livro de Joel. Vou colocar ali. Perdão, não tenho, irmãos, tenho só antes. Mas você já leu comigo e veja outra vez, versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqueles que Deus chama, Ele vai salvar pela pregação da palavra, da sua igreja, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Temos uma missão, temos uma tarefa, fomos incumbidos deste trabalho e iremos proclamar a mensagem e Deus continuará a salvar. E Deus está a salvar. Não, como é que a gente sabe se estamos a viver um avivamento? Qual é o fator que mostra que estamos a viver um avivamento? Não é muito barulho, muita música. Não é grandes ajuntamentos. Não é muita confusão, gente a rebolar, a saltar, a pular, a fazer coisas extraordinárias. Não. Nós sabemos se houver um grande avivamento porque uma igreja se quebrantou diante do Senhor, clamou, e porque Deus salvou almas. Almas, vidas restauradas, transformadas. Gente que antes vivia no pecado e agora serve a Deus com gozo, com alegria, com desejo de que Deus seja glorificado. É isso que é avivamento. É gente rendida aos pés do Senhor, clamando e fortificando, fortalecendo o corpo de Cristo. Nem estou a falar da igreja local, eu estou a falar universalmente. Em todo o mundo, em todo lugar. Gente se voltando para Deus, se abandonando os seus pecados, as suas vidas e clamando ao Senhor, tem misericórdia, salva-me, ó Deus. Esse é o propósito. O Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, sendo estendido sobre a igreja, alcançando outros para o seu reino. Afinal, não é isso que a gente deseja. É isso que você quer ver ou não? Quer ver almas rendidas aos pés do Senhor? Quer ver almas sendo trazidas, arrancadas de uma sala do pecado e da morte, salvas de uma condenação eterna e voltamos para Deus? Seja cheio do Espírito Santo, busca Deus. Clama a Deus. E diga a Deus, se tu fizeste assim em Atos, faz em mim hoje. Batei e disse-vos-á. E Ele é uma fonte insaciável. Não há como você já estar cheio do Espírito Santo, você tem que continuar a encher-se e buscar a Deus, e pedir Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim. Até que Deus opere de uma forma tão poderosa, tão extraordinária em nós, que você seja tão cheio do Espírito Santo, que você saia a proclamar o Evangelho e almas se rendam aos pés do Senhor. Eu não consigo ver menos.
Se não é como eu estou a dizer, você tem que desmontar todo este texto e tem que me explicar que o depois de Pedro não é os últimos dias de Joel. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. Deus, escuta o que eu vou dizer. Os planos de Deus serão cumpridos e Deus fará o que lhe apraz. Ele pode fazer sem nós. Entendeu? Se Deus tiver que salvar o seu vizinho, se Ele chamou o seu vizinho, entenda por favor o que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Se Deus chamou o seu vizinho à salvação, o seu vizinho vai ser salvo. O que pode acontecer, porque por vergonha sua não foi você o portador das boas novas. Enquanto vivemos uma vida pacatazinha, tranquilazinha, para cá e para lá, preocupados não sei em quê, Deus irá cumprir os seus propósitos. Deus irá cumprir, porque aqueles que Ele chamar, Ele vai salvar. Deus não chama na medida do que nós entendemos que Ele vai chamar. Você quer ver uma igreja avivada? Quer ser forte na pregação? Quer sair a proclamar o Evangelho? Quer trazer pecadores ao arrependimento? Está à sua disposição. Porque os últimos dias já começaram. O dia do Senhor está chegando. Estamos 2000 anos mais perto do dia do Senhor. E depois do dia do Senhor vir, o ímpio será condenado para todo sempre. Perecerá no lago da morte e do inferno. Para todo sempre. Sem nunca poder ser lá. Porque será um dia terrível. E o salvo estará com Cristo. É verdade. Graças a Deus que sim. Mas até esse dia glorioso chegar. Até o grande e glorioso dia do Senhor chegar. Você marcará a geração de crentes que você desejar marcar. Você será o crente que você quiser ser. Porque Deus já concedeu o Espírito Santo à igreja. Você não precisa de fazer grandes impossíveis para ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa de ir procurar o Espírito Santo. Às vezes parece que Deus anda às graças escondidas connosco, não é? Você anda à busca do Espírito Santo, como se o Espírito Santo tivesse escondido num sítio qualquer, não sabe onde é que ele está, tem que procurar. Ou perdeu em algum lugar. A gente que acha que perdeu o Espírito Santo, perdi. Você nunca o encontrou, como é que o perdeu? Você pode perder o que você encontrou. O Espírito Santo não anda às escondidas, foi ele que veio de encontro a si. Está aí, em si. Habita no salvo. Você crê, você está salvo, habita em si. Seja cheio. Busca Deus. Clama a Deus. Diga a Deus, enche-me, capacita-me, faz o que fizeste no primeiro século. Tanto coisa a gente quer, como é que é? Reclamar as promessas de Deus, ou falamos, não sei como é que falam. Reclamar as promessas de Deus para a minha vida, não é? É essa. Senhor, tu encheste a igreja do primeiro século, vais deixar-me assim? Seco, vazio, sem poder, sem emoção? Mas você se quer fazer isso, irmão? Eu não estou nessa, eu não quero entrar nesse barco. Se Deus encheu Pedro no dia de Pentecostes, lá de me encher a mim. Se Deus fez com Paulo, lá fazer connosco. Se Deus fez essas coisas extraordinárias e gente saiu a proclamar a palavra de Deus e gente foi impactada, eu não estou a falar que multidões virão atrás de si ou isto ou aquilo. Eu estou a falar num poder tremendo, poderoso de Deus sobre as nossas vidas, em que nós falamos o Evangelho de uma forma clara e absoluta e Deus é glorificado. That's all. Quantos Deus vai salvar, eu não sei. Com Pedro no dia de Pentecostes tem 3.000 e lá em Antioquia não parece ter sido uma grande explosão, mas Deus sempre salvou. E no Areópago, poucos, diz a Escritura. Mas que Deus sempre salvou, salvou. Mas de gente cheia do Espírito Santo de Deus. Fervendo e pulando, não com coisas do mundo, não agarradas a coisas do mundo, a coisas espirituais. Largue o mundo, volte-se para Deus. É a mensagem da próxima semana. Voltarmos para Deus. Amém? É isso? A mensagem da próxima semana. Não, chamada à realidade, e na semana da frente nós vamos falar, se nos permitir, como voltarmos para Deus. Mas vamos concluir o texto hoje. Fiz só uma introdução ao texto, ao assunto. O texto, versículo a versículo, vai começar para a semana. E diz assim: os últimos dias, como cumprimento a profecia de Joel, tiveram o seu início no dia de Pentecostes e terão o seu fecho no grande e glorioso, terrível dia do Senhor. Deus usou Pedro para anunciar e revelou, de acordo com o preciso Joel, os sinais que deveriam acontecer. Derramamento do Espírito Santo e um tempo
derramamento do Espírito Santo, prodígios e um tempo extraordinário de salvação. Esta é a época que nós vivemos. Este é o poder que Deus deu à sua igreja. Esta é a palavra do Pedro Joel cumprida. Começada a ser cumprida no dia de Pentecostes. Deus não mudou, a igreja é mesmo, o poder de Deus é o mesmo. Cabe-nos a nós buscarmos a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, eis-nos diante de ti nesta noite. Carentes de ti, Senhor. Te peço, Pai, que tu quebrantes as nossas vidas e corações nesta noite e nos aproximes de ti. Nos faças ver a tua glória e majestade. Faças-nos desejar quem tu és. Que nós te possamos te servir e te bendizer, e te exaltar, e te glorificar, e te render aos seus graças. Senhor, que nós possamos ser capacitados por ti, cheios do teu Espírito, e sairmos a proclamar as boas novas. Senhor, só tu és Deus, só tu és Deus. Fora de ti nada somos, nada temos e nada queremos fazer. A ti adoramos e a ti exaltamos. A ti damos glória. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam, irmãos, de ler a carta, o profeta Joel.